Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo aqui do canal Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias e hoje eu estou muito feliz porque nós vamos começar uma sequência de vídeos onde nós vamos contar um pouco a história de um dos maiores nomes da história da França, eu diria até do mundo, não é? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ou também Napoleão I, Napoleão Premier. É um título muito importante vocês entenderem, porque existe também, por exemplo, Napoleão III, tem muitas menções de Napoleão III aqui na França, então não pode confundir, né? Napoleão I é o Napoleão que a gente conhece com o chapéu clássico, não é? E que tem tanta história. Napoleão III também é uma figura muito importante da história da França, que um dia nós vamos falar sobre ele com mais detalhes, né? Mas hoje nós vamos falar de Napoleão I. Napoleão III foi o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Bom, depois nós vamos falar sobre isso, né? Muito bem. Esse vídeo também nós vamos falar sobre a origem, então, de Napoleão Bonaparte, né? Como é que começou? De onde surgiu essa figura? É muito importante a gente saber. E eu estou até aqui com uma pequena escultura. Essa aqui é uma escultura de Napoleão ainda quando criança. Então vocês vão acompanhar. Hoje eu quero falar um pouquinho da figura ainda nos seus primeiros anos de vida. Nós estamos aqui inclusive na casa, né? Aqui na Normandia. Esse quarto é um quarto que eu e Nandinho, nós estamos decorando em homenagem a Napoleão, ao período do Império de Napoleão, que faz parte, é muito importante esse período para a cultura francesa. Então nós queremos fazer essa homenagem a esse período nesse quarto, que é a decoração dele, né? É o quarto do Império, da casa, que inclusive o link está aqui na descrição desse vídeo, o link do canal da casa, Maison Saint-Michel, na Normandia. Muito bem, então, Leandro, a pergunta que sempre o pessoal às vezes começa a se fazer. Napoleão era 100% francês? Não é? Olha, é uma questão interessante, porque eu não diria que Napoleão era 100% francês, não. Eu vou explicar por quê. Mas ele nasceu em território francês. Olha só que coisa interessante. Ele nasceu numa ilha, a ilha de Córcega. A ilha de Córcega, se você for olhar no mapa, ela geograficamente ela está localizada muito próximo da Itália. Então ela era uma ilha italiana, de domínio italiano durante muitos anos, né? Então a sua cultura era muito ligada à Itália. Claro, a língua oficial de Córcega era italiano, né? Além do corso. Mas vocês façam uma ideia, pela proximidade da Itália, né? Como realmente era praticamente um agregado ali da Itália. Mas a França, por muitos anos, ela já reivindicava a ilha de Córcega e no ano de 1768, né, ainda no século XVIII, né, ela foi então dominada pelos franceses. Eu estou justamente ressaltando esse fato histórico que ele aconteceu muito próximo do nascimento de Napoleão Bonaparte. O Napoleão, para vocês terem uma ideia, nasceu poucos meses depois, né, em 1769. Então, vocês já podem fazer uma ideia como Napoleão nasceu em um contexto político muito importante ali da região. Bom, inclusive, abrindo um parêntese, Napoleão nasceu na principal comuna ali da ilha de Córcega, que é a capital Ajaccio, né? Mas Ajaccio, vamos chamar aqui. E vocês estão vendo aí imagens da casa onde ele nasceu, né? Nesse prédio aí.
e era a principal comuna mais populosa da ilha. O pai de Napoleão Bonaparte, né, que era o Carlo Bonaparte, né, o Carlo, ele era uma figura até importante. A família de Napoleão, ela inclusive tinha títulos de nobreza italianos. Então ele tinha realmente um histórico já familiar de muito prestígio, né? Muito bem, vocês estão vendo aí uma imagem que mostra o Carlo Maria Bonaparte, o pai, e a mãe Maria Letícia Ramolino. O pai morreu ainda quando Napoleão era muito jovem, não é? Napoleão ainda estava se formando como tenente na escola militar. E a Maria Letícia, ela já morreu bem depois de Napoleão. Napoleão morreu em 1821 e a Maria Letícia morreu somente em 1836. Então, era uma mulher de uma personalidade bem mais forte, aplicou uma educação a Napoleão mais rígida, não é? E tem fatos ali históricos de conflitos familiares envolvendo a Maria Letícia e os filhos, né? Tem inclusive um fato que é bastante conhecido, né, de um quadro, o famoso quadro da autocoroação de Napoleão Bonaparte, que está no Museu do Louvre, e também tem uma versão em Versalhes, né, da autocoroação de Napoleão Bonaparte, que ela não estava presente no local, que foi em Notre-Dame, mas acabou sendo retratada no quadro, mesmo não estando presente, né? Porque era um momento importante que tinha que ser registrado a presença dela de alguma forma, mas ela não estava presente no momento por conflitos ali familiares. E o pai de Napoleão era uma figura importante dali da região. Ele era muito amigo e muito ligado a um general, né, da região, que era o Pascal Paoli, que era praticamente governante ali da região, uma figura muito carismática, e eles resistiram à ocupação dos franceses, ao domínio dos franceses durante muitos anos. Mas o Pascal Paoli acabou sendo obrigado a se exilar. Ele foi para a Inglaterra, né? Não conseguiu ter êxito depois de tanta resistência, né, contra a ocupação dos franceses. Esse foi um momento realmente a ocupação ela aconteceu até, entre aspas, pacificamente, mas houve muitos problemas em relação a isso, né? E houve muita resistência para que isso acontecesse, né? Mas é muito interessante porque Napoleão nasce, veja bem, a ilha é tomada em 1768, Napoleão nasce em 1769, mas oficialmente a ilha se torna francesa a partir de 1770, né? Isso ainda era no governo de Luís XV. Luís XV foi quem adquiriu, foi quem comprou, foi quem conquistou essa ilha. Então é uma coisa muito assim, quase que ele era italiano ou quase francês, mas é reconhecido como francês, é uma figura que, bom, o mais interessante é justamente que mesmo depois que ele nasceu inclusive com o nome de Napoleone de Bonaparte, então o nome ainda era italiano, né? Depois só com 27 anos de idade é que ele mudou o nome, afrancesou-se o nome Napoleão Bonaparte, né? Depois do primeiro casamento. Mas depois nós vamos falar sobre isso, mas vamos entender uma questão
até em relação a essa resistência, né? Que o pai era ligado ao Pascal Paoli, que foi para Londres, foi para a Inglaterra. E aí, e o pai? Será que qual que era a decisão? Ele decidiu ficar na ilha e acabou cedendo aos franceses, né? Isso foi até mal visto, até por Napoleão nos primeiros anos de vida ali, quando Napoleão começou a entender, não é, do que se passou da história dele, mas depois ele acabou superando isso, né? Essa, de certa forma, traição do pai ao Pascal, né? Eles realmente tomaram rumos diferentes. E o Carlo Bonaparte, né, conseguiu, através dessa convivência ali com a ocupação francesa, ele acabou conseguindo títulos de nobreza também franceses. Isso ajudou muito a família a se estabilizar, a continuar tendo prestígio ali na região. Então, os franceses logo notaram que era uma família importante e que, como houve esse acordo com o Carlo Bonaparte, também eles cederam títulos de nobreza, e isso foi importante até para o próprio Carlo Bonaparte poder mandar os filhos estudar na França. Então aconteceu que Napoleão, já com 9 anos de idade, 9 aninhos, não é? Deve ser quase nessa época dessa escultura aqui, com 9 aninhos ele vem, né, para a França e para estudar numa escola, ainda uma escola religiosa, uma escola que ele já começou a ter problemas nessa escola, porque ele não falava francês, não falava nada de francês ainda, né? E ainda estava muito rebeldezinho, já estava, enfim, por conta de estar longe dos pais, né? Bom, de certa forma, ele conseguiu superar um pouco isso e foi para uma escola militar em Brienne. Então, a primeira escola militar que ele foi na França, e lá aconteceu muito o bullying, mais uma vez, ele teve muitos problemas. Ali ele começou a aprender o francês com 10 anos de idade, mas vocês façam uma ideia, uma criança ainda tentando compreender, né, que teve do lugar onde ela veio tinha sido dominado pelos franceses, né, e ele tinha essa história com a Itália, com a cultura italiana ainda. Então isso ainda foi muito conflituoso para ele. Falava um sotaque muito carregado, enfim. Isso acabou acabou fazendo com que ele tivesse um temperamento um pouco mais arredio, um pouco mais reservado, né? Era muito bom em matemática, né? Tá vendo? Eu me identifico com algumas coisas com Napoleão. Primeiro que eu tenho também um sotaque. Só que o meu sotaque é o brasileiro, né? Ele era péssimo em escrita do francês. Eu sou péssimo para escrever. Não me peçam para escrever um texto em francês, que não vai ser legal. Eu vou cometer muitos erros. Não sou muito bom para a escrita do francês. Eu leio muito bem, falo com sotaque, mas escrever sou uma negação. Napoleão também. Napoleão era muito fraco para escrever, mas era muito bom em história, geografia e muito bom em matemática, né? E, bom, ele foi evoluindo até que ele foi para a Escola Militar de Paris, École Militaire de Paris, e ali ele realmente começou a ter uma formação muito mais importante, porque vocês imaginem que é como se você fosse primeiro para o interior e depois fosse para a capital. É uma evolução na qualidade da educação, do ensino, e a escola militar, sem dúvida, para o currículo, né, vamos dizer assim, era muito melhor, muito melhor. Só que ele teve que acelerar esse processo, até porque foi exatamente nesse período que ele perdeu o pai, tá? Então o pai
morreu praticamente nesse período que ele começou ali os estudos na escola militar. Ele começou e ele queria se formar como tenente em artilharia. Então, isso foi um resumo, vamos dizer assim, de como, para a gente entender como é que foi essa origem de Napoleão, desde o seu nascimento, não é? Até o início da sua formação militar, e ele realmente teve uma formação militar que foi extraordinária para depois se tornar esse gênio e um dos maiores estrategistas de guerra de todos os tempos. Então, até aqui é que nós percebemos podemos já traçar esse perfil de Napoleão. Não é? Muito bem, pessoal. Então, agora vamos começar a entender esse contexto, então, ainda já no final da formação de Napoleão como segundo tenente na Escola Militar de Paris. Isso aconteceu, então, ele se formou em setembro de 1785. Então, imaginem vocês, ele tinha apenas 16 anos de idade. Como disse, o processo foi acelerado em função da morte do pai, que aconteceu nesse período. Então, com até receio de ter problemas financeiros para concluir o curso, ele tentou acelerar e conseguiu. Passou pelo exame de uma curiosidade interessante, de uma figura histórica também, não é? Que foi ninguém menos do que Pierre-Simon Laplace, que era um grande matemático, astrônomo e filósofo e físico, muito importante, uma figura emblemática também da história, que acabaram se cruzando ali nesse momento, né? Ele aplicou um exame para Napoleão Bonaparte, imaginem isso, ele passou da prova do Laplace. Muito bem, e ali, bom, acabou então esse processo todo da formação dele, ele acabou indo servir em Valence por um período, mas ficou também quase 2 anos de licença, porque era muito jovem ainda, então até o comecinho da Revolução Francesa. Mas esse período serviu quase que como uma preparação, não é, para o que viria, porque imaginem vocês a Revolução Francesa, a importância do contexto histórico que vivia Napoleão naquele momento. E eu não podia esperar diferente de nascer nesse contexto uma das figuras mais importantes da história da humanidade. Então, era um momento muitíssimo importante. Depois nós vamos fazer vídeo também falando sobre a Revolução Francesa, detalhando a Revolução Francesa, mas todo mundo sabe que eu gosto muito da Revolução Francesa, dessa parte da história, e a gente vê na França, em Paris, ainda muitos resquícios da Revolução, da história da Revolução. É muito ligado, muito, muito mesmo. Né? Assim, é importantíssimo a gente entender a Revolução até antes de vir para a França, conhecer, né, Paris. Vocês vão ver coisas interessantíssimas relacionadas à Revolução Francesa. Bom, eu até fiz vídeo também falando da Maria Antonieta, né? Então eu citei um pouco também esse processo na vida da história da Maria Antonieta. Mas, bom, a grosso modo, claro, não vou aqui entrar em detalhes. Vocês sabem que a Revolução Francesa foi o fim do Ancien Régime, né? Que foi totalmente massacrado pelos revolucionários, os republicanos, que vieram então na sequência. E, bom, esse processo todo foi um caos, uma loucura que aconteceu na França, repercutiu, claro, no mundo todo. Mas, a grosso modo, é isso. Houve a queda da Bastilha, né, famosa, 14 de julho, que é a data marcante, né, da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Então, realmente é um processo que aconteceu
mas que não foi do dia para a noite. A gente coloca essa data 14 de julho, mas na verdade a Revolução Francesa durou alguns anos, né? E durante esse processo, vocês imaginem, toda a França sofreu uma repercussão, a guerra civil, enfim, foi uma loucura, repito. Não vamos entrar em detalhes, mas teve isso tudo. E claro que isso também repercutia em todo o território francês, incluindo a ilha também, não é? Da Córcega. Então, foi um momento em que Napoleão encontrou oportunidade de, inclusive, se destacar. A Revolução Francesa, repito, foi muito importante, um marco na vida de Napoleão. Com certeza, Napoleão não existiria enquanto imperador se não tivesse acontecido a Revolução Francesa. Claro que não, né? Então, muito bem, ele foi para Córcega. Nesse momento, quase já chegando no final da Revolução Francesa, ele já tinha acontecido muita coisa e ele vivendo conflitos ali em Córcega, que foram... Ele chegou em Córcega ainda quase que como um nacionalista corso. É isso que eu queria que vocês entendessem. Existia muito nesse início da formação do Napoleão um conflito quase de nacionalidade, porque ao mesmo tempo que ele tinha as raízes dele, que ele queria resguardar essas raízes enquanto corso, não é? E também como italiano, não é? Porque ele se inspirava muito, não é? nos ideais de César, do Império de César. Ele via aquilo, achava aquilo, ele tinha uma obsessão com aquilo. Vocês vão ver que é muito interessante como marcou, sim, essa referência, né, do Império Romano, de César, né? Então ele tinha isso enraizado nele, a questão da cultura também, tudo isso, né? Mas a Revolução Francesa, imagina, em Córcega tinha os revolucionários, tinha o exército francês ainda do governo, né? E tinha os nacionalistas corsos. Então ele, dentro daquele caos, a Revolução Francesa já era um caos, e ali era um caos a mais que ainda tinha os nacionalistas corsos da região. Então ele, em princípio, ele começou ali ainda com ideários nacionalistas, mas que depois foi se inclinando para os revolucionários, né? E começou a demonstrar, então, um ideário bem semelhante e que se casava com os ideários dos jacobinos, que estavam dominando já praticamente no processo revolucionário. Então, como o pai, né, que sempre tinha essa tendência de ir para o lado que está ganhando, né, como aconteceu na época que ele, inclusive, decidiu ficar em Córcega com a dominação dos franceses, ali agora já era um processo do filho, né, cedendo também para os revolucionários. E ali, interessante que ele inclusive começou a criar movimentos revolucionários, né, agradando muito Robespierre, não é? O irmão de Robespierre também, que era envolvido com a criação dos jacobinos, né? O irmão mais novo de Robespierre. E o Robespierre, sabendo dessa inclinação de Napoleão e já percebendo, não é, os talentos de Napoleão enquanto militar, não é? Começou então a delegar poder para Napoleão, colocou um exército na mão de Napoleão, um exército republicano, não é? E aí disse, olha, vamos fazer uma primeira experiência, vai lá para Toulon e vamos ver o que você consegue fazer, porque existia um conflito já muito forte entre a França e outros países da Europa, como a própria Grã-Bretanha, também a Prússia,
a Áustria, o Reino Unido, né? Esses países estavam atacando a França e era uma oportunidade interessante por Toulon. Se ele conquistasse Toulon e impedisse essa invasão. Aconteceu isso, de fato, ele foi lá, tomou uma colina, não é? E conseguiu ali comandar o exército de tal forma, com o armamento deles, conseguiram fazer um cerco ali em Toulon e espantaram os invasores. Isso foi fundamental para um início de reconhecimento do poder de Napoleão, de comando, não é? Aquilo ali já foi um destaque na história de Napoleão, né? Bom, então aqui a gente vai terminando já a primeira parte, que foi esse surgimento, essa formação da personalidade de Napoleão. Então vocês viram que nesse finalzinho houve essa virada, não é? No conceito de Napoleão, então, de nacionalidade, de lutar já pelos ideais revolucionários, não é? Mas, tem muita coisa ainda por vir, porque justamente, apesar dele estar ali cedendo aos revolucionários, né, já rompido com Córcega, né, que inclusive, eu esqueci de falar, mas ele chegou a ter contato, né, com o Pascal Paoli, né, vocês lembram do Pascal Paoli, que já tinha tido a história com o pai, né, mas que houve acabou não... Teve muito problema no final ali com o Pascal, e que era, claro, nacionalista, né, lutava ali por Córcega, pela independência da Córcega, mas não teve jeito, e ali ele também rompeu com Paoli, e aí, inclusive, a casa dele, a família dele, nesse momento sofreu atentado, né? Foram atacados lá em Córcega, né? E aí eles foram obrigados a vir para a França, né? Então, esse momento aí, que é onde nós vamos parar aqui essa primeira parte, e na próxima a gente vai continuar, então, a ascensão, né, de Napoleão. Mas até aqui é que a gente consegue definir, não é, bem a personalidade ali, já o talento de Napoleão, tudo que viria pela frente. Ele estava muito jovem e já se destacando muito, não é? Ele tinha apenas 24 anos de idade e já era um grande militar ali. Então, sem dúvida alguma, ainda tinha muita coisa por vir, né? E nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem aí agora para a próxima parte, né? Que ainda tem muita coisa pela frente. Até o próximo vídeo.